Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bangcast, podcast que tem como slogan unção, sabedoria e capacitação. O nosso podcast é estendido à nossa comunidade, não só para as outras mais pessoas. Aqui é um espaço em que iremos abordar sobre liderança, empreendedorismo, fé e propósito. E hoje trago um convidado não especial, é super especial, é extraordinário, dispensa apresentação. Muitos o tratam como o homem do monte, ou o homem dos montes. É um pai para mim, é um mentor, é um homem que dirige, é um homem que o tema faz todo sentido para ele. Lidera, é um líder que lidera. Há quem é líder de nome e há quem é líder de função. Queria apresentar-vos aqui Pastor Bruno, Bishop Bruno, Reverendo Bruno, não sei como identificar melhor o meu pai. Pastor Bruno, Uau. seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu filho Pedro Beng, por esta notificação. Na verdade, não é convite, é notificação. Notificou o pai, então... Como é o meu pastor, é o reverendo, não podíamos, antes de começar, sem antes pedir ao pastor que faça uma breve oração, pastor, por favor. Oremos. Eterno Deus, te rendemos graça pela tua bondade. Senhor, obrigado por nos dar essa graça de estarmos aqui para essa transmissão desse conteúdo. Sabemos que vidas serão abençoadas. Pedimos que o Senhor venha estar conosco do princípio ao fim, como alfa e como ômega, em nome de Jesus Cristo, que a tua presença flua no nosso meio, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Como eu já disse, pastor, pode prosseguir? Pronto, é você que vai fazer perguntas. Okay. Eu não quero me tornar o apresentador do programa. Irmãos, acredita, eu estou tão habituado a falar com o pastor Bruno que esqueço a formalidade às vezes. Não, então, fica à vontade. A ideia é nós mesmo deixarmos de ser formal. Yeah. Mas eu queria primeiro começar com o pastor Bruno. Quem é o pastor Bruno fora do púlpito? Pastor Bruno fora do púlpito é um cidadão normal, né? Um pai, um marido, um empreendedor, um empresário, um funcionário, um irmão. Na verdade, fora do púlpito sou uma pessoa normal, né? Pois embora que nós levamos o nosso ofício como pastor, acaba por nos acompanhar em todas as partes onde nós vamos, mas fora do púlpito eu tenho várias cores, ou seja, quando eu falo várias cores, fora do púlpito sou marido, sou pai, sou irmão, sou empreendedor, sou encarregado de obra, sou instrutor, ou seja, é muita coisa fora do púlpito, mas sou um ser humano normal, mas fixe, claro. Uma vez, eu vou contar aqui um episódio rápido. Vai lá onde tu vai falar. Vai lá. Uma vez fui com o pastor Bruno para uma cliente minha que eu tenho. E eu cheguei lá, eu disse assim, como é que eu vou apresentar o pastor como meu pastor? Eu disse, não vou apresentar como meu pastor. Eu vou lá, vou dizer que a pessoa é responsável para fazer a obra aqui. Yeah. E chegamos lá, durante a conversa, pastor, o que eu percebi é que não foi preciso dizer que o pastor era meu pastor. Uhum. Chegou um momento que a própria senhora perguntou, o senhor é pastor? É porque o pastor Bruno carrega a essência do pastor, apesar de tentar se desligar, Yeah. carrega a essência do pastor em qualquer lugar. Na verdade, o chamado genuíno anda com a pessoa. Por que eu falo chamado genuíno? Aquele que foi chamado genuinamente, ele não encarna a personagem, ele é a personagem. Porque existem três tipos de pastor.
Existe aquele que estuda para ser pastor, existe aquele na ausência do líder, imagina, o líder morreu, deixou de ser líder, ele assumiu, mas existe aquele que nasce já com a vocação. Então, esse que nasce com a vocação não consegue se desfazer da personagem pastoral. Aonde ele vai, por mais que ele tenta se esconder, vai acabar por demonstrar nos sinais, na sua forma de falar, na sua forma de terminar as frases. Então, resumindo, não conseguimos, na verdade eu falo minha experiência, posso dizer que não só. Há bem pouco tempo eu estava numa reunião de trabalho online. Epá, em momento nenhum eu disse que eu sou pastor, mas no final, amém. Comecei a falar amém. Yeah, Deus abençoa. Epá, depois a outra senhora que não me conhece, que estávamos aí a ver uns projetos, disse amém, amém. Epá, tipo, não falei nada, a chamada do trabalho acabou, mas epá, ficou aquilo, meu Deus. Aqui não é para ser isso, mas na verdade, meu filho, quando você nasce com a vocação, você não consegue se desprender. Então, essa é a diferença. Falando mesmo de vocação, pastor, já agora que estamos a falar de vocação, como é que o pastor descobre o chamado? Como é que aconteceu Olha, essa descoberta do chamado pastoral? Pronto, para mim, vou dizer assim, eu já sabia do meu chamado, mas nunca assumi. Por quê? Porque pela graça eu cresci num berço evangélico. Meu pai é pastor, é servo, começou como diácono e foi evoluindo. A minha mãe, diaconisa, foi evoluindo. Então, desde muito cedo tive muito contato com a palavra. Eu falo, eu não caí de paraquedas, eu passei mesmo no processo, escola bíblica dominical e tudo mais. Mas nesse desenrolar, acabei por me envolver mais nas coisas de Deus, e aí só já viam, né? Alguns comportamentos meus, esse aqui vai estar inclinado para o ministério. Mas confesso que em momento nenhum eu quis ser pastor. Não quis ser pastor por quê? Porque eu via os pastores, e aliás cresci numa casa onde tem servos de Deus, então eu via como eram as lutas, as perseguições e tudo mais. Então não desejei ter essa vocação, nunca quis. E aliás, quando a minha primeira consagração de bishop foi por revelia, eu não quis ser consagrado. E o meu pai obrigou-me a ser consagrado, porque o meu pai acreditava na minha vocação, mas eu não aceitei. Ou seja, fui numa formação que aparentava ser uma formação teológica, que fui lá buscar mais conhecimento. Afinal, no final dessa formação, iam consagrar. Eu nem era casado. E imagina, eu na altura estava como membro da Assembleia de Deus Pentecostal, porque cresci nisso. Depois meu pai saiu. E lá iam consagrar. Epa, uma coisa é ter consagrar a diácono ou a obreiro. Eles iam me consagrar a bispo. Eu falei, isso é loucura. Sou jovem, não sou casado. Logo esse título todo. Então, eu não quis. Isso criou um atritos em casa. O meu pai parou de me dar muita confiança e a minha mãe foi quem intercedeu, aceita só e depois, tipo, deixa-te consagrarem, mas guarda, não usa. Mas no fundo, o meu pai sempre soube o que eu carregava. Então, como saber que você nasceu com a vocação? Quando automaticamente você começa a se envolver demais, a amar o que você faz. Eu amava, eu amo as coisas de Deus. Na altura, meu trabalho era aquecer batuque para poder batucar. E eu fazia aquilo de paixão. Imagina, você está com fato e gravata, vais ter que passar numa zona onde tinha papelões, você tinha que apanhar no lixo, levar para a igreja, tirar o batuque da igreja, acender o fogo, tirar o casaco e tu se desmontar, aquecias o batuque, cheiravas o fumo, mas entravas no culto para poder louvar e batucar. Então, são coisas que mostram que esse cara gosta das coisas de Deus. Então, a vocação, ela é vista quando a pessoa gosta de fazer as coisas, não por esforço, mas na naturalidade. Quando assustar, já está a fazer. Mas agora, qual é o momento que
o pastor percebeu, não. Epá, fugi muito, neguei consagração, mas agora mesmo já sou pastor. É engraçado isso, falar isso. Deixa lá te explicar, você estava a provocar. Deixa lá te fazer entender algo. Depois de ser consagrado, a notícia espalhou. O Bruno Boaz foi consagrado. Aqui, a bispo, esse miúdo é aventureiro. Se os pastores dele nem são bispo, ele já foi ser bispo. Então, aí começou a me pesar coisas na cabeça, tipo assim, já fui consagrado. Agora, eu preciso mudar algumas coisas. Um exemplo, eu gostava muito de andar de tronco fora. Ponho aqui a camisa, estou a andar na rua. Então, eu fui automaticamente, por causa daquela consagração, fui começar a obrigar em mim deixar algumas coisas e me tornar um pouquinho mais responsável. Então, eu acho que era se calhar o medo e o medo, sim, medo de te falar, olha, esse é consagrado, olha como é que ele anda. Esse é consagrado, olha o que ele faz. Olha o bispo, porque isso depois ficou meme. Comecei a sofrer muitos bullying. Eu sofri muito. Na altura não havia esse nome bullying, mas eu sofri bullying de todo tipo. Então, para eu não continuar a sofrer, eu me concentrei. Eu acho que foi essa fase que me fez com que eu começasse a levar as coisas mais a sério. E aí começou a encandear um crescimento, uma mudança radical de mim. Então o pastor acredita que a responsabilidade pode ser um motivo de transformação? Bem, a responsabilidade pode. Não diria 100%, mas pode. Por quê? Quando alguém lhe é dado uma responsabilidade, essa responsabilidade pode lhe mudar. Um exemplo. Se eu pegar, imagina que és um jovem que gosta de dormir lá para as 2, 1h da manhã, não tens um horário fixo de dormir. E eu pegar uma chave e te dizer assim, todos os dias você vai ter que acordar às 5 para ir abrir aquele armazém, porque vai entrar um caminhão que vai deixar lá ovos nesse armazém. Todos os dias, pontualmente, quando bater 5h10, o caminhão estará fora, você vai ter que estar lá para abrir o portão. O que é que vai acontecer contigo? Como te foi dado essa responsabilidade, automaticamente você vai começar a se organizar. Vais querer dormir até as 2. That's good. Mas vai acontecer que quando chegar, imagina, você vai ser obrigado a colocar despertador. 5 e ponto, o despertador vai tocar e você vai ter que acordar para ir abrir o portão. Então você vai dar conta que dormiste pouco. Automaticamente você vai começar a coordenar alguns hábitos teus. Não, já não vou mais dormir às 1 da manhã, porque às 5 vou estar de pé, então vou ter que dormir 8 horas, 7 horas no máximo. Então, por que não dormir mais cedo? Então, automaticamente, a responsabilidade começa a te reeducar. Não estou a falar que isso funciona para todos, mas, sim, a responsabilidade pode educar alguém, pode mudar a pessoa. Ok. E nessa altura o Bishop foi consagrado a Bishop. Depois de ser consagrado, qual foi a primeira responsabilidade que recebeu ministerialmente? Olha, na igreja onde eu cresci eu não recebi nada. Por quê? Porque a consagração foi feita. É tipo assim, você foi consagrado, mas na igreja onde você cresceu, ainda és um irmãozinho, tá vendo? Ninguém te olha com aquele título. Então nos lugares que nós crescemos, às vezes as pessoas têm dificuldade de nos respeitar. Eu fui consagrado, mas era o irmão. É tipo, tua consagração vale lá fora. Aqui você... Por quê? Aqui é a Assembleia de Deus Pentecostal, você precisa casar e você... Então... Foi mais ou menos isso aí. Mas essa responsabilidade aconteceu fora da igreja, onde eu cresci, onde eu nasci. Porque depois fui frequentando outras igrejas, lá foram me dando mais espaço e na verdade eu desenvolvi mais fora da igreja onde eu cresci. Por quê? Porque onde eu cresci, né? Pronto, depois eu já moderava, depois começaram a me dar oportunidade para moderar, nos pregar alguns cultos de matinal e tal.
Mas eu falo que eu desenvolvi mais o meu ministério fora do que na igreja onde eu cresci. E esse fora onde é que foi e qual foi? Olha, fora foi. Eu sempre fui um bom zungueiro gospel. Mas no bom sentido. Sempre fui um amante de procura de conhecimento. Ok. Né? Como jovem não tinha aquele alinhamento certo de sentar num lugar beber, mas ia onde eu via que tem informação, eu ia lá beber. Mas até que uma fase eu conheci uma serva de Deus que hoje também é apóstola, a Paula. Ela tinha uma obra que estava a começar e nós fomos lá para ajudar o trabalho. Foi os contactos que eu comecei a ter assim direto com a obra, ajudar o trabalho, aí fui crescendo. E aí, nesse lugar em que o velho foi, quais foram as primeiras manifestações do Espírito Santo? Como é que o velho percebeu que é isso, aqui, Deus está aqui e Deus está no ministério que ele me consagrou? Não, filho, na verdade eu sempre fui homem dos montes. Yeah. É verdade, por que o velho chama homem dos montes? Por quê? Porque na igreja onde eu cresci, nós fazíamos muitos montes. Tá vendo? Monte era tipo assim. Se o mês acaba, não formos no monte ou no entrar de retiro, então é como se tipo estamos a ficar fraco. Então a nossa vida era mesmo retiro espiritual, poderia ser na igreja, mas os retiros de maior impacto eram no monte. Monte do Benfica, Monte do Morro Desveiado aí no Benfica. Então eu comecei a frequentar os montes muito cedo. Por outro lado, como eu sou filho de pastor, também quando era pequeno já ia a esses lugares. Eu acho que é uma coisa que já ficou comigo. Então, muito antes de ser consagrado, eu já me torrava, já orava mesmo muito, muito. Só para teres noção, na zona onde nós vivíamos era beira-praia e a praia era uma zona que a praia andava até quase aí a Chicala. Era tipo assim, a caminhar era por aí quase 1 hora ou 2 horas aí e 1 hora ou 2 horas a voltar. Então nós fazíamos aquele troço a orar. De manhã muito cedo, você está a caminhar, é 2 horas aí a orar, 2 horas a voltar. Então eu já tinha essa rotina. Por isso que hoje, quem me conhece hoje pensa que... Não, eu já venho com essa life de monte a long time. Yeah. Então, no fundo, a minha essência como servo é life of prayer. Life of prayer. Yeah. Irmãos, amigos, telespectadores, só para vos confessar, a primeira vez que eu fui no monte foi com o pastor Bruno. Yes. Hoje eu se vou no monte é porque eu estou a ser pastoreado aprendi com o pastor Bruno. Eu só andava a ver os outros aí. Hoje Pedro já cria a Bélgica sobre o monte. Foi para a Bélgica. Consequência do pastor Bruno. Yes. Sabe por que eu criei o Bélgica sobre o monte, pai? Uhum. Porque o velho uma vez, o velho conta a experiência que antes de vir para Portugal, o velho teve de retiro no monte. 7 dias. 7 dias. Uhum. Isso me inspirou a criar o Bélgica, mas eu queria ouvir primeiro. Como é que foi? Olha, para vir para Portugal, filho, Deus falou com a diaconisa, com a pastora. É difícil Deus falar com a esposa, não com o profeta. Exato. E ela partilhou comigo, Deus está-me a falar que você tem que sair. Porque algumas coisas já não estavam a fluir como antes, e falo fluir, trabalho, ministério, aqui não estão a te valorizar, resumindo. E eu estava muito comprometido com a igreja, com muita coisa, e confesso tinha medo de recomeçar. Então arranjei uma desculpa, que vou me trancar no monte 7 dias, para buscar a face de Deus, para ouvir o que Deus tem para mim. Peguei a minha tenda, fui. Eu fiquei 7 dias, tive uma experiência espetacular que eu nunca vou esquecer. Mas Deus não me falou nada. Eu fui continuando dar curvas. Olha, não tenho dinheiro para comprar bilhete. A minha esposa comprou bilhete para mim. Isso muita gente não sabe. Por quê? Porque eu estava a dar desculpa, não queria abandonar Angola, vir para Portugal. Então eu estava a dar desculpa.
compraram um bilhete. Como o bilhete foi comprado, imagina, esses bilhetes que você compra, vais viajar daqui a 3 meses. Você relaxa, 3 meses. Eu fui levando tipo, 3 meses, se calhar vou desistir. Mas não, minha esposa bateu mesmo. É tipo assim, se tu não ires, aqui o casamento tipo vai espumar. E eu sempre fui um homem de boa reputação. Exato. E a minha esposa estava decidida, porque Deus estava a lhe confirmar isso, que eu tinha que sair. Então, aquele monte, filho, foi um monte espetacular. Foi um monte extraordinário. Deixa eu contar, não sei se posso contar. Pode, fica à vontade, o que eu vivi naquele monte. No primeiro dia, assim que eu comecei o monte, levei a minha tenda, fiz a tenda, e por volta das 4 da manhã saio da tenda para poder orar. E quando eu saio, aquela mata toda, vou orando, de repente aparece um animal, numa distância assim de 30 metros. Mas parecia tipo de longe, como aquilo estava escuro, parecia tipo um cão. Mas não era um cão, parecia lobo, mas também não era lobo. E este animal era todo ele branco. E ficava assim, tá vendo quando o cão está a procurar coisas no chão, tipo comida, ficava assim a fuçar o chão. E eu vi aquilo, entrei em pânico, tipo, será que eu estou a delirar? Será que eu estou a ver o que eu estou a ver? Não. Fui orando, mas com muito medo. Você está numa mata, aparece um animal a 30 metros. Epa, você não dá para gritar, vai fugir. E naquela hora, então fui orando, ganhei coragem, fui vendo. Depois de alguns 5 minutos, o animal desaparece. Eu continuei a orar, procurar a face de Deus, até o último dia. Deus não me disse nada. No último dia, às 5 da manhã, eu acordo para poder orar, fazer a penúltima oração do meu trabalho. Eram 5 da manhã e aquele animal me aparece numa distância de 10 a 7 metros. Eu vi bem aquele animal. Novamente branco. Então eu falei, não, eu não estava a delirar. Não era coisa da minha cabeça. Está aqui o animal. E o animal brilhava, saía, parece pó de estrela no corpo dela, ou do animal. E estava lá a fuçar novamente, como se estivesse a procurar algo. Eu orava, eu disse, não, vou ter que encostar para ver bem que tipo de animal é esse. Se me morder ou me atacar, estou mesmo aqui no monte, vou direito para o céu. Coisa assim da cabeça. Eu fui orando com medo, mas eu fui me aproximando do animal. Cada vez que eu me aproximava, o animal sentia a minha presença, recuava. Eu me aproximava, o animal sentia a minha presença, recuava. Eu comecei a marcar passos mais rápido, o animal assustou, entrou na mata. Eu disse, vou te seguir. Não sei se você o quê. O animal entrou na mata, eu comecei a dar corrida no animal, desaparece. Até hoje Deus não me falou nada, na altura. Acabei um monte. Agora você vai ter que descer em casa, te perguntar, né? Deus te falou que você vai ter que dizer, viu o animal. Tipo, what? Mas depois de eu não ter mais escolha, porque dessa forma que eu viajei, eu tive que despedir a igreja onde eu estava. Eu me lembro, fiz um encontro com os meus filhos, eu chorava muito naquele retiro, naquela vigília. Eles não estavam entendendo, pai está a chorar, tipo, era a presença de Deus, mas eu estava chorando. Tipo, eu aqui, going. E eu não podia, assim, falar como detalhes que eu estou aí e tal, pá. Eu disse, depois estou aí, não vou demorar, mas eu sabia que estou aí para nunca mais voltar. Não foi fácil, foi uma decisão muito difícil. E cheguei, vim para aqui. Quando cheguei aqui, Deus me desafiou a se trancar novamente 7 dias aqui no Monte Santo. Filho, vou dizer, já fui em montes. Não há monte mais assustador do que o Monte Santo à noite. As árvores parecem que falam. Aquilo é assustador. Para quem não tem o hábito de dormir... esqueci. Velho, sem querer te interromper. Sem querer te interromper. Há 2 semanas ou 3 semanas, o Espírito Santo me tocou, vai pro monte. Nem era de madrugada, velho. Era às 5 horas. Eu cheguei no monte, tudo escuro. Subi aquela escada. Eu disse, agora eu vou entrar aqui como?
como é que eu vou Yeah, entrar assim- aqui? assim mesmo. Daqui a pouco vai amanhecer, É. mas como é que eu Eu vou entrar entrar. aqui essa hora? Agora imagina eu estava lá dentro. Filho, vou te falar. Mas falando mesmo de Monte Pai, eu acho que isso é uma questão, é algo que muita gente que nunca foi ao monte se questiona. Como é que ele consegue ficar 7 dias no monte? E medo, se aparecer alguém, se aparecer um animal. Não, é já o hábito. É tipo assim, tudo na vida é consoante o hábito, filho. Imagina, eu cresci, quando era pequeno, sentia muito medo das coisas. Mas o monte, dormir constantemente no monte, retiro, me tirou muito medo, filho. É assim, imagina, eu estou no monte, vim buscar quem? Deus, Se eu morrer, fui onde? nos céus. Então, você está entendendo? Então, você tem que ir com essa, você tem que treinar. Você tem que treinar a tua mente em ideias como essa. Tipo, se algo me acontecer, estou já perto do céu, vou pro céu, o pai está aqui, os anjos vão vir me buscar e I going. Então são esses tipos de coisas que você tem que munir na tua cabeça para não ter medo, porque no fundo filho, é assustador. E olha o que aconteceu. As filhas falarem, não, pai, aqui não se dorme, não, a me ligar, pai, será que tens que ter um medo? Exato. E eu no primeiro dia montei minha tenda às 23 horas. Eu saio da tenda para orar, porque eu já estava a dormir. Encontro um gato perto da minha tenda, assim a me olhar. Você imagina, já estou numa floresta, estou sozinho, mas aparece mais um gato. What? Choque. E o gato estava aí a me olhar, eu entrei em pânico. Mas você não dá para correr, ainda que você grita, ai, quem vai te ouvir? É para ter que ter coragem. São situações. Sabe, filho, é por isso muita gente olha nos resultados que Deus está nos trazer. Pensa que a nossa vida é fácil. Nós chegamos num nível de pagar preço, filho, que você não tem noção. Estás a ver? Morro dos Veados. Eu já passei em treinamento, Morro dos Veados, bateu 3 da manhã, todo mundo está a se acordar, estão a descer na água, dentro da água, estão a orar, exercício para perder medo, orar na água. Você sabe que aqui ainda pode passar um peixe, é orar. Tudo era um exercício para levar você num nível de espiritualidade. Meu filho, você está a orar na água. Não é com esses camaradas que ficam aí a fazer encantamentos na água, sacerdócio, não. Aquilo era oração na água para te tirar o medo. 2 horas na água, vocês a orarem em língua, falar com Deus. Hoje quem olha para nós pensa que não, esse aqui é o de paraquedas, esquece. Fizemos sacrifícios que a pessoa normal foge. O gato está a te olhar e sabe o que eu fiz? Dei assim, tchá. O gato foi, daqui a pouco tá voltando, eu disse, tá amarrado. O gato voltou, filho, tá vendo? O gato, você lhe soltou, o gato foi. Eu não sei se o gato estava pensando que eu era sardinha, ou não sei se estava sentindo que cheiro, porque depois de eu tanto soltar o gato voltava, ouvia-se uma voz assim, a dizer assim, você tá soltado, você não sabe se é um anjo que veio aqui para te proteger. Então, ali mesmo eu disse, pá, esquece. Aí também, tipo, voltei no estado normal e continuei a orar. Amém. Amém. Temos mais minutos, mas nós queríamos, nessa fase, ser um pouco mais profundo para aquilo que Deus colocou nos nossos corações, que é falar um pouco sobre liderança. Queria perguntar ao pastor Bruno, para o pastor Bruno, o que é liderar? A seguir essa pergunta, eu tenho uma pergunta muito desafiadora para o pastor. Ok, bora. Desde que não te dá disciplina essa pergunta. É claro, né? Tem perguntas que ele vai dar disciplina. Liderança é o quê? Liderança é nada menos do que descobrir, preparar, treinar talentos e pessoas. Yeah. Ser líder é ser uma pessoa que descobre coisas, pessoas, treina coisas e pessoas e aposta.
Então, liderança é algo muito profundo. Liderar não é chefiar, não é mandar. Liderar é ensinar, é mostrar. Um líder não fala, vai pegar aquilo, leva. Não, vamos pegar e vamos trazer. É mostrar como se faz, como se corta uma árvore. Não é corta, não, ninguém nasce aprendendo. Então o líder não pode muitas das vezes falar, faz isso. Não, ele tem que fazer para o seu liderado ver. Por isso que várias vezes você vai me ver na igreja, eu faço coisas que pessoas até dizem assim, pai, já não é do teu nível. Não, esquece isso, essa linguagem não é para líder, já não é do meu nível. Não, Jesus tinha 9 dons e 5 ministérios, mas lavou os pés dos seus discípulos. Então você quer o quê? Você não acha que se Jesus vir hoje abrir igreja em Portugal, que nós todos vamos fechar nossas igrejas, vamos ser lá membro. Eu vou ser protocolo da igreja de Jesus. Um cara com 9 dons, 5 ministérios, mortos, cegos, surdos, estão... Esquece, filho. Todas as igrejas vão fechar. Você vai pregar o quê? Então, ser líder é ser esse cara. É alguém que mostra o caminho, alguém que ensina, alguém que ampara, alguém que acredita nas pessoas, alguém que descobre, porque hoje nós estamos a viver uma febre de pescadores de aquário. O que é isso, pescador de aquário? Alguns líderes hoje estão aí pescar no aquário, já querem liderados prontos, que já pregam, que já não sei whatever, que... Não, líder tem que criar. Se você é um líder que não cria, que não forma, que não treina, então você é um pescador de aquário. Você vai começar a pescar formando os de outros para trabalhar contigo. E toda pessoa que compra, ou não vou usar o termo pesado, que rouba, mas toda pessoa que influencia liderados, treinados por um outro líder para vir ficar com ele, essa pessoa amanhã vai ter problema, porque ele não gera, ele não cria, ele não forma. Antes de eu fazer a pergunta que eu queria falar, há uma coisa que há 1 mês ou 2 meses atrás alguém comentou, foi: o pastor Bruno tem doutrina e as ovelhas do pastor Bruno conhecem a voz do pastor Bruno. Porque às vezes aparecem aqui profetas, vêm, fazem, vão, mas a igreja permanece. Ou seja, as ovelhas querem ficar no pastor Bruno. O pastor Bruno as ovelhas do pastor Bruno conhecem a voz do pastor Bruno. Qual é o segredo dessa liderança? O segredo é boa comida. Aprende, líder de igreja. O segredo é boa comida. Agora o pastor Bruno vai explicar o que é boa comida. Todo líder tem que se preocupar em dar boa comida aos seus filhos. Pedro, se você tem um filho em casa que ele aprendeu a comer bem na sua casa, bife bem passado, bem temperado, o pão na tosta, um ovo estrelado, um ovo mexido, você lhe deu boas coisas. O que vai acontecer? Quando ele ir na casa do vizinho, não vai ficar assustado. O ovo estrelado que você está a lhe dar, ele come em casa. O ovo mexido que você está a lhe dar, você só pôs lá cebola, mas o pai até inventou, põe lá tomate, põe lá atum. Então, a boa comida, que é o quê? Que é fazer bem as coisas, pregar bem, ser amigos dos teus filhos, acompanhar. Filho, eu sou aquele tipo de pastor do curral. Não importa o nível que Deus me levou, que está-me a levar. Se uma ovelha tiver problema, eu dar conta que é um problema grave, vou lhe levar no monte. Não deixo que o nome me faz com que eu não leve uma ovelha no monte. Eu durmo com pessoa na igreja que eu tenho problema. Bora, vamos orar. Reúne uma staff, vamos orar. Então, esse cuidado, essa boa comida, ele vai pensar 2 vezes. E por outro lado, é o quê? Profecia, eu também profetizo. Deus também me usa. Cura, vamos fluir lá. Libertação, aqui também vamos fluir. Então, em casa tem tudo, Pedro. Então vai vir um cara, vai lhe mandar, não, o teu número de telefone é isso. O cara vai embora. Mas ele depois vai pensar, esse cara... Não, vou voltar na casa do meu pai. É como o filho pródigo. Foi, gastou tudo o que tinha, mas pensou o quê?
Na casa do meu pai há fartura. Boa comida. O segredo está aqui. Então, filho, você é meu filho. Você tem dificuldade de falar comigo assim? Não. Eu poderia criar essa barreira de você, pá, tens que ter cuidado de falar comigo. Não, meu filho. Você é meu filho, eu sou teu pai. Tem vezes que eu fico tipo teu amigo. É a forma mais leve que eu encontrei. E aliás, é a minha natureza de servir boa comida. Então o segredo está aqui. Pedro, se você já comeu um fungo com calulu, com feijão, bebeste Coca-Cola, estás pesado, te levarem na casa do teu amigo, lá tem faíta, ou tem estrogonofe ou whatever, você vai comer. Por mais vontade que você tenha, você não vai comer, sabe por quê? Não tem espaço. Você já comeu fungo com feijão de olho de palma e bebeste Coca-Cola, a barriga está cheia. Então o que acontece? O segredo está aqui, é deixar as tuas ovelhas cheias. Ele vai... E uma coisa, eu não proíbo minhas ovelhas. Querem assistir o culto numa igreja? Vão. Pastor, tem uma atividade naquela igreja? Não, viu? Desde que vem me pedir. E eu lhe abençoo, vai assistir. Mas eu não estou com preocupação que ele não vai voltar. Não, a minha preocupação é na cozinha. Dá boa comida. Boa comida, líderes, boa comida. Agora, quem não dá boa comida é que proíbe. Tá entendendo? Não tem confiança na comida. O problema não é confiança. Como você está dando bife sem sal, você tem medo que a tua ovelha vai provar uma comida e não voltar mais. E tem ovelhas que não voltaram, não é porque não queriam voltar, é que encontraram boa comida. E é engraçado, filho. Eu já tive pessoas que vieram pedir, pai, eu estou a sair, vou ir na igreja X, eu sinto da parte de Deus, tem que ser lá. Ok, ajoelha. Tá bem, só vai. Ficou lá um tempo depois, pai, voltei. Por quê? Ah, não, pai, não, volta lá, volta. Não, volta. Não, pai, pensei mesmo bem, vi mesmo. Ali não. Não tem nada é a ver. Brincadeira lá. Tá vendo? Então, enquanto uns estão preocupados, Pedro, vou falar essa dica muito forte. Enquanto uns estão a se preocupar em criar cerca nos seus quintal para a ovelha não pular, eu estou preocupado em aperfeiçoar minha cozinha. Porque com cerca ou sem cerca, se a comida for boa em casa, filho, a ovelha também ganha força, vai pular, amanhã está ali cerca. A cerca da ovelha bebê não é igual da ovelha adulto. Então, ou seja, você que lidera criando cerca, vais perder as ovelhas. Dá boa comida. Boa comida. Pastor Bruno, uma outra questão que eu queria fazer ao Pastor Bruno. O Pastor Bruno atualmente é pastor aqui em Portugal, a liderar uma igreja em Portugal. E estamos numa fase de muita imigração, muita gente a vir em Angola. E essas pessoas vêm às vezes de outras igrejas, de outras lideranças, de outros pastores, que obviamente os pastores não são todos iguais e a forma de doutrinar, de levar as ovelhas não são todas iguais. Como é que o pastor Bruno consegue conciliar no mesmo ambiente, não só conciliar, mas também quais são os desafios dessa mesma conciliação? Como é que o pastor Bruno consegue conciliar no mesmo ambiente várias ovelhas que vêm muitas vezes já preparadas como pregadores, como levitas, como já vêm com uma certa capacitação dos lugares em que está a vir e chega numa igreja em que o pastor Bruno é líder? Como é que o pastor consegue lhes enquadrar ou jogar? E quais são os desafios disso? Gostas de futebol? Gosto. Conheces uma equipa chamada Real Madrid? Conheço. Ok. Havia um tempo que Real Madrid tinha estrelas lá. A pergunta que você me faz é a mesma que eu vou fazer. Parece que alguém pode levar na heresia. O pastor não pode misturar a parte espiritual com futebol. Vou lhe fazer entender. Essa é a linha do pensamento onde eu quero fluir. O treinador tinha a responsabilidade de fazer funcionar uma equipa com várias estrelas. Não é fácil liderar uma equipa com muitas estrelas, porque cada estrela quer um espaço, cada estrela quer brilhar. Agora, o treinador tinha que ter a capacidade de encaixar cada peça num lugar. Então, é muito desafiador. Nós que somos pastor da diáspora, recebemos muitas ovelhas que vêm
de países de África, Angola, o Eré, Moçambique e tudo mais. Essas ovelhas já saem lá como membro de alguma igreja. Exato. E posto aqui, eles vão ter que se inserir no meio. É desafiador. Nós, na verdade, falo que nós, os pastores da Europa, têm que ser respeitados. Vou repetir mais uma vez. Todo pastor que lidera uma igreja na Europa tem que ser respeitado. Me pergunta por quê, Pedro? Por quê, pastor? Porque nós lideramos filhos dos outros. Pessoas que receberam educação diferente, treinamento diferente, receberam doutrina diferente, e agora todas essas pessoas vêm para ser teu filho ou para ser tuas ovelhas. Exigirá do pastor muita sabedoria, muita calma, muita paciência para fazer uma reciclagem, um restart daquilo que ele aprendeu lá, não apagar, mas lhe dizer assim, isso aqui é lá, aqui é aqui. Um exemplo. Quem está vindo de Angola tem muito hábito, não, a Europa aqui é tudo frio, as pessoas não oram, não sei o quê. That's good, then. Isso é na época do verão. Na época do frio. Está aí uns graus mesmo bem alto. Você não consegue sair de casa. Se for para orar, você não consegue orar de chinelo. Muitos vão querer orar debaixo de um cobertor. Ou seja, a própria Europa em si tem as suas realidades. É por isso que aqui você vai ver que a dinâmica de algumas pessoas muda. Então é muito desafiador, meu filho Pedro. É muito desafiador. Nós temos desafios que você ouve muito coisa tipo, meu pastor me ensinou assim. Nós na nossa igreja, lá era assim, mas aqui é diferente. E eu quero deixar aqui uma mensagem a todas as ovelhas que já saíram de ministérios, de Angola ou outro país, estão aqui. Deixa eu lhe dar um conselho, Pedro, que é muito forte. A cada fase da nossa vida, Deus nos apresenta uma cobertura espiritual. Isso é forte. A cada fase da nossa vida, Deus te apresenta um pastor, um homem de Deus para te guiar. Nós precisamos saber que ninguém nasce colado a um pastor. Nenhuma ovelha nasce colada a um pastor. Então é necessário nós sabermos se eu estava em Angola, estava sob a cobertura de um pastor, agora já não estou em Angola, estou na Europa. Então Deus, ao me tirar de Angola, já preparou um outro homem de Deus na Europa para me liderar. O grande problema está aqui. Cada pastor é dado graça para fluir no território. Os demônios que atuam na África não são os demônios que atuam aqui na Europa. Um exemplo. Na África nós não ouvimos muito coisa como depressão. Mas aqui pessoas se atiram nos comboios por causa de quê? Depressão. Então, a ovelha precisa saber que nessa fase da minha vida, o homem de Deus que Deus preparou para mim é esse. Não estou a dizer que você tem que esquecer o homem de Deus que te acompanhou em Angola. Não, você tem que saber que aquele era uma fase. Enquanto você estava em Angola, seja grato a esse homem, honra ele, continua a lhe respeitar, whatever. Mas essa fase, Deus te apresentou um outro homem de Deus. Se a ovelha não entender isso, vai fazer confusão. E o que é que vai acontecer? Em vez de beneficiar da graça da nova fase, não vai. Vai estar sempre no passado. Ou seja, eu falo de uma coisa que eu vivi. Eu tive que deixar para me adaptar a uma outra fase. A nossa vida, Pedro, é feita de etapa. Se Deus te tirar daqui, te mandar para os Estados Unidos, eu continuo a ser teu pai. Yes. Continua a ser teu mentor, continua a ser o wherever. Mas lá você vai cultuar numa igreja. E você precisa de receber alinhamentos, orientações do pastor que está nos Estados Unidos. Porque se não for assim, você vai me trazer realidade de coisa que eu não vejo. Eu não vivo nos Estados Unidos. Tem situações que lá acontecem. É mesmo para o homem de Deus que está no local trabalhar e te ajudar. Então, é um grande desafio. Pedro, é difícil. Liderar uma igreja de imigrantes é para quem tem coração.
Porque você vai ouvir uns a falar, não, nós não tocávamos muito assim, aqui também é muito worship. Aqui é muito lingala. Aqui é muito lingala. Ou não, aqui fala-se muito aqui fala-se muito português, também tem que ter um culto em lingala. Não. Lingala, Entenda, quando você vai para um país, precisa se aculturar a cultura daquele país. Se o país fala inglês, temos que ter culto em inglês. Se o país fala português, é português. Não traz lingala, não traz whatever, não traz francês. Não, é português, é português. Amém. Pastor, estamos com pouco tempo, mas nós queremos... Pouco tempo, o tempo flui. Chega um momento que nós queremos ficar um pouco mais. Corre. Mas nós queremos entrar aqui nos pontos principais. Como é que observa a liderança? Há uma questão que eu queria questionar. Quando é que um líder tem que... Por exemplo, há pessoas que dizem que um líder não pode se impor porque é uma liderança cristã e Jesus não impõe as coisas. Não tinha... Quando eu falo imposição eu quero que seja feito assim, assim. E há pessoas que criticam, às vezes, em determinados momentos, esse tipo de liderança. Como é que o pastor acha? Quando é que um líder tem que se impor, dizer que eu quero assim, e quando é que um líder tem que deixar o senso comum decidir? É assim, Pedro, o líder que recebe a visão, Noé, quando Deus falou com ele, não estava lá a mulher dele, nem os filhos, certo? Deus lhe deu a planta, certo? Certo. Ok. Noé, quando chegou para a esposa, disse, Deus me deu a visão, falou comigo, vai destruir a terra. Entretanto, esta é a planta que Deus mandou fazer. Assim, impôs. Deus me falou e tem que ser assim. Não vou pôr uma coisa que Deus não me falou. Então, tem momentos que o líder vai impor. As pessoas vão interpretar mal, mas a minha pergunta é, entre deixar as pessoas não te interpretarem mal e desobedecer a Deus, e obedecer a Deus e deixar as pessoas te interpretar mal, você prefere fazer o quê? Obedecer à visão de Deus. Yeah. E o medo que muitos líderes têm de perder pessoas? Filho, vou lhe dizer algo muito forte. Todo líder que tem medo de perder pessoa ainda não é líder. Na liderança você vai perder pessoas. Filho, Jesus perdeu pessoa. Pastor Adão falou a mesma coisa. Escuta, Jesus tinha 12. Você precisa entender, os 12 viram Lázaro a sair do túmulo depois de 4 dias. Viram a mulher do fluxo de sangue. Mas na igreja de Jesus saiu lá um Judas, alguém se desviou. Se na igreja de Jesus alguém se desviou, e nas nossas igrejas? Se na igreja de Jesus pessoas saíram, eram 72 discípulos, mas só ficaram 12. Por quê? Então, o líder precisa estar pronto para perder. Filho, eu estou pronto para te perder. Estou pronto para perder todo mundo. Viver dessa forma te faz não sofrer. Agora, quando você, a ovelha perdeu, tipo assim, você todos os domingos, posso falar? Pode. Isso tipo vai me trazer whatever. Não, fica à vontade. Esse gosta, Tem pastores que domingo à tarde vai entrar nas páginas das igrejas e lá ver foto. Se tem lá a ovelha dele, se converte. E se vê a ovelha dele, liga. Você estava lá fazer o quê? Se converte. Mano, você não entendeu. As ovelhas não são nossas. Nós somos meramente administrador. Se uma ovelha minha não vê o culto, que eu vou cultuar, depois aqui na Europa, ovelhas são de todos. Você vai sofrer de atenção. Ovelha está aqui hoje, depois amanhã está ali. Ovelha, olha, houve uma situação. Alguém fala, minha filha e tal. A minha filha fulana. Fulano. Deixa eu te mostrar. Quando mostrou, eu disse, essa é minha filha. É filha de quem? É tua filha. Eu disse, essa aqui é assim. Não, é minha ovelha. Tá vendo? Ele está falando que é filha dele, eu também estou dizendo que é minha filha. Então, o líder tem que aprender a se impor, independentemente se as pessoas... É assim, tem pessoas que vão sair porque chegou o tempo de sair. Tem pessoas que têm data de caducidade. São bênçãos no início, mas quando a data expirar... Expirou.
Amém. Então, Pedro, não, caro ouvinte, caro nossos telespectadores, não tenha medo de perder pessoas na tua vida. Nada. Se foi, doeu, deixou ferida, supera, porque o ser humano foi feito com capacidade de superar, continua a caminhar. Amém. Just let it go. Yes. Amém, pastor. Pastor, uma questão. Como um líder encara a relação liderança espiritual e a prosperidade? Ou a espiritualidade e as finanças? Porque nós vemos pastores com muita unção, mas não são prósperos e têm filhos. Como é que o líder pode equilibrar a vida espiritual e a vida financeira? Pedro, nas igrejas anglófonos já vêm com essa doutrina há muito tempo, que é antes dele se jogar no ministério, ele cria um background nas finanças. Todas as igrejas anglófonas que você vê aí, grande estrutura, por detrás tem uma grande empresa da igreja que sustenta aquela estrutura. Tem faculdades, tem shopping, tem hospitais, tem clínicas. Então, o que aconteceu? Falo mais de uma realidade africana. Nós investimos muito na espiritualidade e nos esquecemos do lado fora da espiritualidade. Pessoas deixaram de ir na universidade porque Deus lhe disse para deixar de estudar. Pessoas deixaram de trabalhar porque Deus disse vai viver do ministério. Eu falo sempre, vai viver do ministério. Viver do ministério é o quê? Viver do bolso das pessoas? Pedir pessoas? Não. Então, antes de você viver no ministério, cria uma base. Estrutura-te. Então, a espiritualidade, ela precisa estar acompanhado com a vida financeira. Filho, você pode ter todos os dons. Você pode ver anjos assim todos os dias. Mas se você não tiver dinheiro, você vai pecar. Tá entendendo? Então, você sabe a minha realidade, sempre vou andar equilibrado. A mesma força que eu aplico na espiritualidade é a mesma força que eu aplico nos negócios. Pastor Grace Zola disse, sábado, domingo estamos na igreja, mas de segunda a sexta é no raço. Tem que ser. Sabe por quê? Por que tem que ser? Porque, Pedro, eu não consigo pensar. Respeito, isso que eu vou falar é muito pesado. Respeito. Eu não sei se poderia falar, mas pronto. Eu não quero pensar que para eu comprar uma gravata tem que vir da oferta. Para eu comprar um sapato tem que vir da oferta. Para eu comprar um carro tem que vir da oferta. Todo homem de Deus que vive da oferta é falado mal. Por isso que eu tenho um monge uereva. Mas eu... Você não tem como me falar mal, porque eu tenho um monge uereva. Nessa fase da minha vida, fui mais fazer uma formação de engenharia civil. Meu filho, sou pastor de igreja, tenho uereva, igreja organizada, uereva. Mas essa fase mais da minha vida, fui mais bucar. Por quê? Porque eu quero desenvolver valências na minha área profissional. Isso é uma coisa que me admira muito no pastor Bruno, que apesar das responsabilidades ministerial, familiar que o pastor Bruno tem, o pastor Bruno é um homem que está sempre à busca de conhecimento. Isso é real, sempre à busca de conhecimento. Num ano, não vais ouvir que o pastor Bruno fez uma formação. Nem que for de um mês, o pastor Bruno vai fazer. Agora, pastor Bruno, falando mesmo nisso, como é que o pastor consegue conciliar pastor de igreja, na dimensão que o MIP está a crescer, conselheiro de migrantes, empreendedor e marido? Como é que consegue conciliar tudo isso, pastor? Eclesiastes está a dizer, há tempo para todas as coisas. Isso chama-se disciplina. Filho, não vais fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa ter disciplina e saber dividir as coisas. Um exemplo. Eu, nas minhas redes sociais do TikTok, não sou lá pastor, sou conselheiro de imigrantes. Vou gravar conteúdo para ajudar os imigrantes e tudo mais. Mas fora de ser pastor, sou marido. Então, o que eu faço? Hoje eu procuro dar o melhor. Quando eu sair daqui, eu vou estar em casa. Vou procurar dar, nem que for
30 minutos, mas vou dar o meu melhor 30 minutos para a minha família. Que quando eu não tiver, vai ser suficiente para eles não sentirem um vazio. Estou na formação. Quando eu estou na formação, vou dar o meu melhor para assistir à aula. E a minha formação que eu estou a fazer é pesado, é muito conteúdo, você está a receber e lá só te despejam matéria. Você tem que se concentrar. Aí você não pode pensar Espírito Santo, o anjo, senão você vai tirar 0. Então você tem que, naquele momento, você tem que se focar para a formação. Certo. E quando acabar a formação, fecha a janela a formação, sobe no carro, começo a fazer chamadas, diz chamadas que eu perdi. Vou ligando, quer dizer, eu já faço assim, do troço da formação até em casa são 1 hora. Então, 1 hora vou conversar com quem não conversar ao longo do dia. Então, é você cronometrar bem o teu tempo. Não é que não é impossível, é possível, mas se você organizar as coisas. Amém. Nós temos mais 2 questões antes de nós finalizar, porque também já estamos com pouco tempo. Queria perguntar algo ao pastor. Como pastor do MIPSED, qual é a visão para os próximos tempos para o MIPSED? Não posso falar. Estamos a trabalhar. Só vou assustar, já está. O país tem roubo. Estamos a trabalhar em coisas novas. Tenho reunião com a minha equipa para alinharmos algumas coisas. Mas, estamos a trabalhar. Tem muitos gadarenos aí que vão querer anotar aí. Depois vamos a ver que está já fazendo. Estamos a preparar coisas boas. O país tem rumo. Amém. Pastor, eu queria que o pastor deixasse uma mensagem. Se o pastor estivesse numa sala com todos os pastores que lideram aqui em Portugal, da comunidade, uma mensagem, o pastor é que está na frente de todos, uma mensagem para todos eles. A mensagem seria: vamos ser mais espirituais, porque a Europa precisa de líderes muito espiritual, líder que medita muito, que faz muito retiro. Segunda medida, vamos procurar produzir recursos para sustentar as nossas casas, isso é, para ter uma dependência financeira, para poder suprir as necessidades familiares. Outra dica que eu deixo é: não vamos ficar preso às ovelhas. Não fica preso às ovelhas. Fica preso à visão que Deus te deu. Porque a visão é que vai trazer a ovelha que Deus vai mandar. Se continuarmos presos às ovelhas, então várias vezes você vai se ferir e vai entrar em choque com outro pastor por causa da ovelha. Então, poderia falar de muita coisa, são essas coisas principais que eu queria deixar. E, acima de tudo, vamos nos amar. Não importa a placa, porque a placa hoje nos separa. Hoje as pessoas... É engraçado que você vai ver o Pingo Doce, está na mesma rua com o Lidl e Continente. Nunca saiu o gerente do Pingo Doce vir falar: você veio aqui fazer o quê? Não, cada um está no canto dele, está a trabalhar. Sabe o que eu amo é o quê? Se você é no Pingo Doce o sumo, a diferença está nos cêntimos. Eles estudaram o mercado. Não, aqui eu vou baixar porque ele lá está a vender mais alto. Então é isso que nós precisamos. Não precisamos entrar em choque. Faz bem o teu trabalho e seja fiel à visão que Deus te deu. O resto, Deus vai fazer. Amém, amém. Queridos, nós realmente queríamos aprofundar muito mais. Como sabem, tivemos aí, o pastor Bruno foi roubado 30 minutos. Não fui eu. Ele é quem roubou, se perdeu, se deixou levar. Roubamos 30 minutos. Não, roubaste. Roubei. Sim. Você é o Peço condutor. Perdão. Mas não foram, na verdade, roubados. Foram colocados a créditos, porque o pastor Bruno com certeza vai voltar aqui e teremos... Da próxima eu cobro. Será justo pagar. É muito conhecimento para receber de forma gratuita. Amém. Mas queria agradecer pastor Bruno por essa disponibilidade. Como já vos disse, pastor Bruno é meu pastor, meu mentor, é um líder espiritual, ele lidera pelo exemplo, lidera não pelo cargo, e admiro muito esse homem que Deus concedeu na minha vida. Muito obrigado mais uma vez, Amém. pastor Bruno. Esse é o Bencast, estamos em reta final. Não sei se o pastor Bruno quer rematar alguma Quero coisa. agradecer, quero dizer, sigam esse projeto, vamos apoiar, vamos partilhar
apoiar os conteúdos que vão ser preparados. Projeto como esse é um projeto de louvar. Estou muito orgulhoso por saber que estás a caminhar nesta dimensão, e a nossa missão é apoiar esse projeto crescer, que venha mais patrocinador. Quem sabe, se você me convencer, a minha empresa aí já é o que você vai me oferecer. Está aqui o pastor Bruno. Pronto, eu coloco a minha empresa aí. Amém. O slogan. A pensar se pode patrocinar. Amém. Ok. Amém. Então, esse foi o nosso Bangcast, unção, sabedoria e capacitação. Subscreva o nosso canal, partilha com outras pessoas, deixa um comentário aqui, dá o teu feedback. Isso para nós é muito importante. Que Deus de paz e que poderosamente possa abençoar. Não podia terminar da forma como começamos. Pastor Bruno, pode encerrar com uma oração? Obrigado. Deus, te rendemos graça. Obrigado, Pai, por tudo que nós abordamos. Se alguma coisa nós falamos que não te agradou, Senhor, pedimos nossa misericórdia e perdão. E obrigado por esse projeto. O Senhor continua a dar recurso para que esse projeto continue de pé, a fluir, a crescer, em nome de Jesus. Obrigado por toda a equipa que teve no back-off, Senhor, a trabalhar para a produção desse conteúdo, e abençoa o Pedro Beng, que é o visionário desse podcast. Em nome de Jesus Cristo, entregamos os próximos programas nas tuas mãos, assim nós oramos. Amém. Amém e até já. God blessing. Muito obrigado. Mais um episódio do Bangcast. Esse é o mais um episódio do Bangcast. Como sabem, o nosso podcast traz homens que pertencem à comunidade cristã, e não só, homens que têm alguma coisa para partilhar da parte de Deus, traçaram caminhos, vêm para capacitar, para passar a sua sabedoria a outros. Vamos começar falando de algo extraordinário, algo que vai abalar Lisboa, com uma pessoa que nasceu para abalar lugares. Sem mais perca de tempo, eu quero apresentar aqui o meu irmão, meu amigo Guilherme Vita. Guilherme Vita, seja bem-vindo ao Bangcast. Muito obrigado, meu irmão. É uma honra estar no teu programa. Amém. Guilherme é um amigo, é um irmão, pela graça de Deus. Temos estado no mesmo sítio de culto, temos o mesmo pai espiritual. E o Guilherme é um homem levantado por Deus, é chamado como o leão. Um homem forte, um homem que Deus levantou para a nossa geração. Amém. E Guilherme está aqui um pouco para partilhar daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que vai acontecer nos próximos dias. Mas antes mesmo de nós entrarmos para aquilo que vai acontecer nos próximos dias, eu queria perguntar ao Guilherme. Guilherme, quem é o Guilherme? Que nós não podemos ir em nada que o Guilherme faz sem saber quem é o Guilherme. Pronto, se for para falar do meu nome, eu sou Guilherme Vita, solteiro. Essa é a palavra, se calhar, um pouquinho chave. Solteiro com compromisso, né? Solteiro no documento. Olha, até ele corrigiu. Solteiro com compromisso. Solteiro, mas irmãs, não gastem oração. Solteiro com compromisso. Amém. Pela graça de Deus, sou jovem, estudante, pregador do Evangelho de Cristo e visionário de um projeto evangélico de pregadores para pregadores, e temos alavancado com isso. Esse sou eu, né? Que é o Masterclass. Masterclass. Nos diz uma coisa, como é que começa o Masterclass? Como é que nasce o Masterclass? Masterclass nasceu por conta de uma necessidade na altura em Angola, no IJA propriamente, uma necessidade que eu observava, né? Entre os jovens, a falta às vezes da procura, a falta do interesse na meditação, a falta do interesse no estudo da palavra. Pessoas que eu conhecia que jovem pregavam, mas que tinham uma certa limitação no ministério da pregação, no ensino da palavra, e ali surgiu a grande necessidade de entrarmos com uma conferência de pregadores para pregadores, no sentido de nos fortalecermos, nos estruturarmos a nós mesmos. Começou como um encontro de amigos e depois a mente foi ampliando para uma masterclass, e agora está ainda mais ampliada para, se calhar,
uma academia de pregadores, que essa é a nossa meta para o próximo ano. Então já começou em Luanda e aqui estamos na que edição? Nesse caso, esta que vai acontecer agora, qual é a edição? Se for a começar com o IGE, essa é a quarta edição. Essa é a quarta edição. Sim. Mas há uma coisa que eu percebi. Eu já participei de um masterclass e aproveito para dizer, por favor, participem. Participem mesmo. Pregadores e aqueles que gostam de ouvir boa palavra de verdade, participem. Mas uma coisa que eu percebi é que o Guilherme Vitor organiza um masterclass, mas o Guilherme Vitor quase que não fala. Eu não sei se nas outras falou, mas pelo menos na última não te ouvi. Não, dentre todas eu não falei por um princípio que eu mesmo estabeleci para mim mesmo. Se eu não beber primeiro, não tenho como expor alguma coisa. Não é que não sabemos falar, mas eu ainda acho não suficiente para me apresentar. Então, por isso é que uma das metas que eu estipulei aqui em Portugal, eu vou começar a falar na quarta edição. Então é já nesta que vamos te ouvir. Não, na quarta edição daqui de Portugal. Né? Na quarta edição de Portugal. Sim, essa é a segunda, vem a terceira, também vou estar em silêncio, mas a quarta edição aí sim. Ok. No masterclass passado foi pregação, sabedoria... Pregação, unção e excelência. E este é... Pregador, ou seja, mensageiro e a mensagem. Mensageiro e a mensagem. Por que desse slogan do masterclass, ou desse tema do masterclass? O mensageiro e a mensagem. A grande dificuldade dos dias de hoje é entender quem é mensageiro e quem é a mensagem. O de maior relevância não é o mensageiro, é a mensagem. Então, hoje nós queremos ser a mensagem quando nós somos os mensageiros. A mensagem é Cristo. Okay? Então, nós estamos a tomar às vezes o lugar de Jesus em certas coisas. Então, tanto é que também a outra grande dificuldade é que muitos mensageiros já não dão vida pela mensagem que carregam. Esses são os dois problemas que me levaram a pensar nesse tema, o mensageiro e a mensagem. Então, na tua perspectiva, o que é que mais dificulta os pregadores de entenderem que eles são a mensagem? Eu acho que é o ponto que eles alcançam, o auge em que eles chegam, a posição que eles adquirem em função do tempo. Nos tempos anteriores, eu estava a tentar observar os mensageiros, os escuteiros antigamente, os que davam a sua vida para levar uma carta de uma cidade a outra. O que mais me admirava neles é a sede de fazer chegar o conteúdo, é a sede de fazer chegar a carta. Okay? Então, hoje nós não temos essa sede de fazer chegar a carta. Se você vê em muitos aspectos de maior relevância, até para os telespectadores, querem ver mais a pessoa e não a mensagem que a pessoa vai trazer. E então é isso que começou a me preocupar e que me levou a pensar nesse tema. Uau, isso é incrível. Aproveitando já que estou aqui com o Guilherme, eu costumo dizer, o Guilherme não é uma pessoa normal. O Guilherme não é uma pessoa normal. O Guilherme é, além de servo, eu lhe chamo pastor. É o pastor. Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta assim de forma muito natural. Na benção. No seio, principalmente na nossa geração de jovens, sentes que no seio dos jovens cristãos e pregadores, sentes que os jovens estão mais preocupados com a eloquência do que a essência da mensagem? A eloquência da pregação do que a essência da mensagem? Bem, é uma verdade absoluta, né? É uma verdade absoluta. As pessoas estão mais preocupadas com a essência, aliás, com a eloquência do que propriamente com a essência. Tanto é que entre a eloquência e a essência, esse também foi um dos subtemas da Masterclass passada. E quem falou disso é o pastor Bruno Boas, meu pai, né? E as pessoas estão preocupadas com o visual, com o que elas vão apresentar na fisionomia, com a maneira como eles vão se expressar. Tanto é que você vai ver que alguém convidado para pregar
perde mais tempo em procurar roupa do que tempo para Para preparar preparar a mensagem. Isso Sim. é verdade. Então, aí já começa o grande problema. Yeah. Ele, quando recebe o convite, a primeira questão é: vou vestir o quê? Yeah. E não vou falar sobre o quê. Yeah. Então, se as pessoas mudarem o conceito do que o Senhor quer que eu fale, aí vamos começar a mudar também o pensamento. Antigamente eu me lembro que uma vez o pastor que me liderava em Angola, o pastor Maquiado Felipe, ele dizia assim: a minha pregação começa após o culto de domingo. É que eu começo a preparar a pregação do domingo próximo. Uhum. E hoje não é assim. As pessoas querem começar a preparar a pregação, taxativamente a pregação, amanhã do domingo, se calhar, para quem é pastor. Alguns querem começar a preparar no sábado. Mas aí, isso nem sempre é o que vai produzir o real resultado. Não. Jesus passava o maior tempo da vida dele na madrugada a orar. E de dia, poucas vezes, você vai ver Jesus a orar. Yeah. Então, Quer dizer, por quê? o tempo de preparação deve ser maior. Deve ser maior. Eu ouvi um adágio de um cara, ele disse assim: se me darem uma árvore para cortar, eu vou levar, das 24 horas que me derem a árvore para cortar, eu vou levar 23 horas a afiar o machado para ter 1 hora apenas para cortar. Isso é forte. Quer dizer, então, o tempo de preparação deve ser maior do que o em tempo. relação ao tempo da exposição. Tem pregador aqui. E tipo, quando tu levas o maior tempo de preparação, chega às vezes que o tempo que te deram para pregar é pouco. Não porque você não é pouco em relação aos não. Em relação ao conteúdo que você tem, você percebe que o tempo é pouco. Uau. Sabias que nos dias de hoje há pregadores que 1 hora para ele é um tempo de fazer uma introdução? 1 hora da introdução. Sim. Os pregadores também têm muito. Ainda não comecei a pregar. Ainda não comecei a pregar. Tem muito dele. Então, 1 hora para ele está a dizer que é o tempo de fazer apenas. Mas está a dizer ainda não comecei a pregar. É por causa do tempo de preparação. Okay. O tempo que ele ganhou em estudar. Jesus viveu 30 anos e o ministério durou 3 anos. O tempo de preparação foi maior em relação ao tempo de exposição. Vitor, o que é que podemos esperar de diferente neste Masterclass? Um dos grandes diferenciais que nós temos nesse Masterclass é o conteúdo. O tema em si não é um tema muito acostumado, não é um tema muito que as pessoas muito querem ouvir. Esse é um grande diferencial. E eu acredito que esse está a ser o maior desafio que eu tenho. Desde que eu já comecei, esse é o tema que mais me trouxe desafios. Porque algumas pessoas estavam contra, especificamente, a esse tema. Disseram que não, isso vai gerar muitas polêmicas, mas é isso que nós temos que confrontar. Amém. Eu acredito que Deus é conosco. Eu já estou lá. Eu quero ser confrontado. E se houver pessoas que querem participar, como é que podem fazer para participar? Não só participar, mas também apoiar o próprio evento. Porque eu acredito que estás até custos. Sim. E precisam ser suportados. A participação está no valor de 15 euros. É um preço muito abaixo daquilo que se pode, se calhar, esperar. Está no valor de 15 euros. Podem contactar, se calhar, o número 925-954-631, que é o meu número. E ali nós estaremos... Repete só, Vitor, por favor. 925-954... 925-954-631. Esse é o número disponível que você pode ligar e ali nós vamos dar a coordenada bancária ou o MBWay para você fazer o depósito. Por que 15 euros? Nosso objetivo não é prejudicar, não é impossibilitar você de participar. Queremos que todo mundo participe e aprenda. Não porque queremos ganhar nome, títulos, alguma coisa. Não, porque nós entendemos que trabalhar para o reino é melhor do que outra coisa. Amém. Então, Amém. é mais ou Vitor, menos isso. eu queria que deixasses teve mais 2 minutos, mas não queria que terminássemos assim. Antes de nós terminar, eu queria que deixasses
2 mensagens para 2 tipos de públicos diferentes, ou 2 tipos de grupos diferentes. Uma mensagem para pregadores e uma mensagem para jovens cristãos. Vou começar, se calhar, para jovens cristãos, e especificamente que estão na Europa, talvez. Não deixa o teu altar se apagar do fogo que você trouxe para cá. E já tenho falado, tenho conversado com muita gente que se calhar está recente aqui. Uma das grandes dificuldades é manter a chama, é manter o fogo, manter o foco. Não deixa com que isso apague. Se você permanecer, eu creio que Deus ainda vai te recompensar. Agora, para jovens pregadores, seja simplesmente transmissor da mensagem. Eu acho que é a mensagem que vai dar relevância a você, né? É a mensagem que vai te qualificar, é a mensagem que vai demonstrar até onde você pode, até onde você vai. O que você vai realmente transmitir é mais importante do que aquilo que você vai ter como bagagem visual, se calhar. Embora aqui uma vez o pastor Bruno disse que o visual é a primeira pregação. Então, se o teu visual importa, a tua mensagem também importa. Da mesma forma como você se sacrifica para procurar roupa para vestir, se sacrifique também a estudar para ministrar. O Vita é um polêmico clássico. Mas, amém, eu acho que pela bagagem que o Vita carrega, o Vita não pode vir aqui por 15 minutos. Este foi só para nós darmos a conhecer o Masterclass. Obviamente, Deus vai preparar um momento para debatermos um assunto específico em que teremos mais oportunidades de ouvir ele a falar em profundidade de um determinado assunto. Queria te agradecer, meu irmão Vita. Eu estarei lá, pode contar comigo. Amém. E amém. Creio que vai ser uma grande bênção. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus do Pai rico poderosamente possa te abençoar, meu irmão. Amém, meu irmão. Amém. Shalom. Obrigado. Amém. Nós temos aqui um projeto incrível, algo que nasceu dentro de um homem de Deus para abençoar a nossa igreja, a nossa comunidade cristã. Tenho aqui a honra de ter comigo sentado o homem de Deus, Jonathan Mulamba, aquele que desafiou barreiras, foi para o Majabo, fez estrago e nunca mais parou. Quando se abriu o caminho, aquilo foi mesmo só se abrir e Deus continua fazendo graça na vida dele. Sem mais perca de tempo, queria dar as boas-vindas. Jonathan Mulamba, seja muito bem-vindo ao Bemcast. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Para quem não conhece Jonathan Mulamba, quem é Jonathan Mulamba? Bem, graça e paz, família, graça e paz. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estiverem a me ouvir. Jonathan Mulamba é simplesmente filho de Deus, discípulo de Jesus, angolano. Na verdade, eu já estou a servir a Deus desde muito cedo, que temos essa inclinação naquilo que é a obra de Deus. Eu lembro-me que desde 2004 aos 5 comecei a cantar no coral eclesiástico, né, o coral da igreja, onde cantávamos, e foi desde terra e idade que Deus nos deu a capacidade de poder o servir cantando, e até hoje estamos seguindo esse caminho paulatinamente. E pronto, até aqui estamos a servir ao Senhor, até aqui estamos a cantar para Jesus, e esse tem sido o meio que Deus tem nos usado para trazer o Evangelho até aqui. Amém. Como dissemos no princípio, nós vamos apresentar um projeto incrível. Fala-nos do Intimacy Home. Como é que nasce o Intimacy Home? Intimacy Home. Intimacy Home, é bom falar desse projeto porque eu me lembro que em 2022, quando Deus permitiu que eu viesse cá em Portugal para realmente ficar, eu na verdade não tinha ideia daquilo que Ele estava a preparar para mim aqui em Portugal e especificamente também na Europa. E nós estávamos com um plano, isso com um grupo de louvor local da igreja MIP Portugal, dirigido pelo pastor Bruno Boas, que até é saúde. Então nós ficamos a preparar uma atividade. Queríamos organizar uma atividade de adoração, glorificar ao Senhor. Queríamos ter um momento específico para adoradores, para quem canta, para quem adora o Senhor. Então
nós estipulamos uma data, lembro muito bem que foi a primeira edição, 29 de julho de 2023, nesse caso. Começamos a trabalhar nisso e lembro-me muito bem que fiz uma reunião com a liderança do louvor. Eu disse que precisamos organizar essa atividade, mas precisamos achar o nome. Precisamos achar o nome. Nós ficamos a vasculhar os nomes, não estávamos a encontrar, mas lembro-me bem que, como se fosse ontem, que eu recebi esse nome em português. Eu recebi esse nome em português, que era Casa de Intimidade, mas eu disse que vai soar melhor em inglês. A gente traduziu o nome, ficou Intimacy Home. E até lá ficou, e a primeira edição foi uma bênção. Deus nos permitiu realizarmos a segunda edição e estamos a caminhar para essa aqui é a terceira edição da Intimação. Então essa é a terceira edição. Exatamente. Eu só sei que essa é a segunda. Então eu queria te perguntar uma coisa. Na tua perspectiva, o que diferencia o Intimacy Home de um culto normal ou de um encontro normal? Ok. Intimacy Home. Intimacy Home nada mais, nada menos que simplesmente o encontro daqueles que são íntimos de Jesus. Na verdade, não tem só a ver com cantar. Na verdade, por isso intitulamos ela Casa de Intimidade. Por que casa? Porque casa reúne. Casa é comunhão. Quando todos chegamos em casa, é uma família que se junta. Mas não tem só a ver com aqueles que são íntimos, não é, de Jesus, mas também aqueles que não são e querem se tornar íntimos de Jesus. Então, é um lugar em que vamos nos reunir. A Bíblia diz onde 2 ou 3 estão reunidos, em seu nome, no meio deles está. Então nós vamos nos reunir em nome de Jesus. Yes. Acima ainda da música, só vamos nos reunir ainda como adoradores, Yes. como aqueles que querem adorar a Deus. Yes. E depois a música vem complementar aquilo que é este encontro. Então nós estaremos nesse momento reunidos. Eu creio que aquilo vai muito além de um simples encontro. Aquilo realmente vai ser nós, assim como diz Romanos 12:1, vamos apresentar a Deus os nossos corpos como sacrifícios naquele dia. Sacrifício vivo, santo e agradável. Algo que eu noto e louvo muito a Deus, principalmente na nossa igreja, é que quando esse tipo de evento vi no Coral Obadias e vejo também na preparação do próprio Ministério de Louvor, quando esse tipo de evento, o diferencial às vezes existem muitos corais e muitas atividades de louvor e adoração, mas as pessoas preocupam-se muito com a parte técnica. Já nas vossas preparações, eu vejo algo além disso. Eu vejo uma preparação espiritual. Isso. De onde é que nasce esse conceito da necessidade, não só de ser técnico, mas de ser realmente de haver essa preparação espiritual? É algo que eu admiro. Pedro, isso tem a ver com a missão. Eu acho que por mais que a gente esteja a realizar uma atividade ou um evento que tem uma característica física ou humana, mas na verdade a missão está acima daquilo que nós podemos fazer ou acima da arte. Nós primamos primeiro pela missão. Na verdade nós estamos a organizar esse tipo de atividade porque queremos atingir almas, queremos ver vidas transformadas, queremos ver pessoas que estão fracos espiritualmente, já não meditam, já não oram, mas recuperarem a graça, recuperarem a fé, recuperarem a força de servir a Deus e buscar a Deus. Então, nós queremos ser vasos, né? Somos vasos na verdade, mas queremos ser usados por Deus. Yes. Então, para ser usado por Deus, você não tem que ser vazio. Yes. Você precisa ser cheio, cheio ao ponto de transbordar para que outros possam beneficiar daquilo que Deus vai colocar em você. Então, a preparação espiritual é muito importante, sem, portanto, inibir a preparação técnica, porque vai andar junto. Yes. Mas eu sempre digo, unção com técnica é a melhor fusão, porque se nós desequilibramos... Repete essa parte, por favor. Unção com técnica é a melhor fusão. Porque existem músicos hoje, né, cantores que cantam, mas infelizmente, digo cantores, por exemplo, vou falar no meio, no nosso meio que é religioso ou cristão, às vezes pode estar a cantar, mas não transforma a tua vida. Você ouve uma música dessa pessoa, não causa nada em você. Então, apenas tem musicalidade, mas não tem espiritualidade.
É muito importante ter a espiritualidade dentro. A pessoa que ouve a tua música tem que ser impactada ao ponto de não ser a mesma pessoa. O evangelho transforma, Pedro. O evangelho não pode chegar até a ti e não fazer nada. Então, eu não posso chamar ou me intitular um cantor gospel e aquilo que eu faço não mexe em nada no teu espírito. Ela não tem que te dar arrepio. A verdade, unção ou transformação, o Espírito Santo não é arrepio, não é sobre o arrepio. Arrepio é emoção. Nós sentimos arrepio quando temos frio, sentimos arrepio em outras circunstâncias. Mas o Espírito Santo não só arrepia, mas transforma. Então nós precisamos estar cheios para que possamos transformar vidas através de Jesus. Uau, bênção! Amém. Unção mais técnica, causa fusão. Jonathan, nos diz uma coisa. Nesse Intimacy Home tem uma novidade extraordinária. Um convidado que vem de longe, vem de fora de Portugal. O que é que se espera? O que é que nos podes contar sobre isso? Ai, meu irmão, na verdade, eu tentei colocar expectativas, mas a cada vez que Deus fala comigo, supera mais as expectativas daquilo que eu posso estar a pensar ou esteja a colocar. Na verdade, nós vamos ter sim um cantor que vem diretamente da República Democrática do Congo, que é o Davi Diz, uma pessoa que realmente dispensa apresentações. E todos nós conhecemos. E até intitulamos ele de Atmosfera. My God. Porque é uma pessoa que realmente nos abençoa com as suas canções. Ele vai estar aqui conosco, né, nessa atividade. E realmente será tremendo. Realmente será tremendo, porque eu acredito que a graça que ele tem, a unção que ele tem e o dom que Deus colocou na vida dele vai impactar a vida de muita gente que estará naquele lugar, vai impactar muita gente que estará conosco no dia 18 de outubro. Então, eu acredito que essa edição é particular. Essa edição é particular, este Intimacy Home 2025 tem algo particular, tem um toque especial da parte de Deus. Não que os outros não foram, mas este tem um toque. Uau. Tem um toque particular. Tem mais duas convidadas grandíssimas nesse evento. Tem a Karine Valentim e tem a Abnícia Andrea. Nos fala um pouco. Abnícia Andrea, eu conheci ela, eu acho que conheci esse ano, por acaso, se eu não me engano. Ou este ano, sim, conhecemos esse ano, acho que no mês de julho, se não me engano, ou mais cedo. Nos conhecemos esse ano, sim, mais cedo, acho que é no mês de março. E realmente é uma mulher que, eu digo, é uma mulher de Deus, mulher do fogo. Quem conhece a Abnícia sabe do que eu estou a falar. É uma mulher que carrega muita unção, carrega muito Deus. E o que estávamos aqui a falar, se tu és e te intitulas cantor ou servo de Deus, que serve por meio da música, e tu cantas, as tuas obras não mexem com a vida das pessoas, temos que rever bem isso. Porque você tem que ter espiritualidade acima da técnica, ou fazer a fusão das duas coisas. Então a Abnícia é um exemplo disso. Karine Valentim, eu conheci ela acho que há 2 meses, 2 ou 3 meses também. Eu disse, a primeira vez que eu ouvi ela cantar, eu estava com um amigo, eu disse, Intimacy Home desse ano ela vai estar. Eu disse, ela tem que estar, porque nós queremos reunir esse tipo de pessoa, esse tipo de servos, pessoas com coração dotado ou devotado para Deus. Então nós queremos que este tipo de pessoa possa estar no meio de nós para nos abençoar, né? Nós queremos juntos glorificar o nome do Senhor, juntos fazer um culto, mas aquele culto realmente não tem a ver com técnica, meu irmão. Técnica vai ter sim, mas realmente o que vai acontecer naquele lugar será algo tremendo. Pessoas que gostam de técnica, não estou a inibir, eu gosto de técnica. Técnica não aparece. Eu gosto de técnica, mas chega uma altura que Deus age muito na simplicidade. Eu acho que isso é verdade. Tem uma altura que Deus começa a trabalhar muito naquilo que é simples e você vê Ele descendo mesmo.
Mas a técnica também é boa, eu gosto. Por acaso eu gosto de melismas. Amém. Não podia deixar de falar de outros convidados. Ainda tem o Daniel Leão e o nosso pai, pastor Bruno Boas. O que é que tens a dizer sobre esses últimos convidados? Ok. Leão Daniel, esse é o irmão, é meu irmão. Estamos já há 15 anos de amizade. E também 15 anos nessa caminhada a servir a Deus intensamente. É uma pessoa que eu muito admiro. E musicalmente também é uma pessoa que está, por acaso, eu digo em primeira mão, a nos trazer projetos que vão mesmo abençoar as nossas vidas. Ele vai estar conosco, uma pessoa também cheia de unção, muito de Deus, que vai nos trazer, que vai contribuir para que as pessoas sejam transformadas naquele dia. E ele vai ser usado por Deus também para nos abençoar no Intimacy 2025. E temos também o nosso pastor Bruno Boas, que será o preleitor, a pessoa que vai trazer a palavra nesta tarde, a pessoa que vai exortar nesta tarde do dia 18 de outubro. Então vai estar conosco. Nós vamos estar ali realmente para beber e comer também daquilo que é do mais velho. Então será uma fusão terrível, eu acredito, pela glória de Deus. Amém. E como é que as pessoas fazem para comprar os ingressos, adquirir os ingressos, patrocinar o próprio evento? Amém. Fala mais do evento em si. Ok, então primeiramente o Intimacy será no dia 18 de outubro, não é este sábado não, mas o próximo, 18 de outubro de 2025. A entrada é gratuita, não estamos a cobrar absolutamente nada, é só tu acederes ao link. Se calhar vamos fazer passar aqui o código QR, você vai escanear o teu código QR, você vai entrar no site e é simples, tu vais te inscrever. Mas tem explicando melhor, tem duas abas, que é a primeira que é gratuita, a segunda é se quiseres nos apoiar, dar um apoio, sentes que queres apoiar e patrocinar este projeto, estás livre de patrocinar também esse mesmo projeto. Então será totalmente gratuito e nós vamos estar ali. Queremos que todo mundo se junte a nós para exaltarmos o nome do Senhor. Amém. Jonathan, em uma palavra, deixa uma palavra, uma mensagem a todos os levitas da nossa comunidade. Uma palavra seria mais de Deus. Seria isso. Por quê? Porque isso tem sido algo que o Espírito Santo tem feito queimar no meu coração há já alguns dias. É importantíssimo, Pedro, que a gente busque mais de Deus, porque no nosso meio mesmo estamos a ser infelizmente corrompidos por aquilo que é do mundo, e muitos que começaram bem estão a começar a perder o rumo, estão a começar a perder o caminho certo, e isso entristece o meu coração, e mesmo de alguns casos que eu sei. Então eu quero que a gente busque a Deus, aquela vida de meditação, aquela vida de oração, aquela vida de consagração é muitíssimo importante para quem serve a Deus. É importante a gente anunciar o Deus que nós conhecemos. Muitos de nós estamos a anunciar um Deus que não conhecemos. Muitos de nós estamos a falar de um Deus que não conhecemos, não temos comunhão. E isso é perigoso. E isso é muito perigoso. E vamos acabar por ser levados por qualquer vento. Então, a palavra que eu deixo para todos os servos de Deus que servem por meio da música e não só, mais de Deus. Mais de Deus. Essa foi a palavra de Jonathan Mulamba. Você que pode, não deixa. Realmente, eu queria aqui referenciar algo. O Jonathan disse que existem 2 links, o gratuito e o que tem a parte de donativo, mas você que pode, faça uma doação de 5 euros, 10, de 20, 50, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Os custos são enormes, está a vir um convidado de muito longe, obviamente vai ser necessário dispensar finanças para que tudo corra bem. Você que pode, ajude por intermédio desse link, faça a tua doação e Deus estará obviamente abençoando. Dia 18, todos os caminhos vão dar ao Intimacy Home.
Jonathan, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Espero voltar a te ver aqui em um outro fórum. Vamos falar de um tema mais específico, onde teremos mais tempo de desenvolver, porque estou aqui a pensar numas polêmicas abençoadas, como diz o meu pai, Bruno Boas. Então Deus ricamente possa abençoar. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Estamos juntos, meu irmão. Esse é o Bemcast, vocês já sabem, estamos aqui todas as semanas, uma vez por semana nós estamos aqui, e não deixa de nos seguir, curte aí, partilha esse conteúdo para abençoar mais pessoas. Deus do Pai rico e poderosamente possa te abençoar. Shalom, Adonai. Amém. Mano, thank you so much. Mano, obrigado.